Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Liber Aerospace e a Hangar 33. E para você que está assistindo, não deixe de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. E se puder, vai lá no botão de valeu. Todo apoio é muito bem-vindo. Tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais aqui o canal. Fechado? Então, ó, põe aí o capacete e senta que lá vem a história. Felizmente, o B-52 nunca foi usado, até hoje, na sua missão estratégica de ataque nuclear. Se tivesse sido, tem uma chance bem grande de que eu e o Kowalski não estaríamos aqui conversando contigo. Talvez algum de nós estivesse por aí fazendo desenhos na parede de alguma caverna. Bom, vamos lá. Não rolou a missão nuclear. Então o B-52 teve o seu batismo de fogo na missão de bombardeiro pesado convencional, na Guerra do Vietnã. E como que foi isso? Fazia parte da doutrina do Comando Aéreo Estratégico da USAF manter uma mínima capacidade de bombardeio convencional. Mas no início da década de 60, o alto comando percebeu que havia uma boa chance de se necessitar dos grandes bombardeiros em guerras limitadas, regionais, e nesses casos com armas convencionais, claro. No primeiro semestre de 64, foram feitos testes para isso com o B-52, e na sequência uma pequena força de B-52F passou a compor a capacidade de ataque convencional de longo alcance do SAC. Isso coincidiu com o início do envolvimento militar pesado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E em fevereiro de 65, 30 B-52F chegaram na base aérea de Andersen, em Guam, dentro de um plano de ataques ao Vietnã do Norte. Mas, para frustração das tripulações, por meses os B-52F só ficaram em alerta de 6 horas, com as suas tripulações se cansando de estudar planos de ataque contra alvos como a base aérea de Phuc Yen ou o porto de Haiphong. Enquanto isso, o general Westmoreland, o comandante das tropas norte-americanas na guerra, pedia com urgência um apoio aéreo bem mais pesado do que aquele de jatos táticos como os F-105. E assim que soube da chegada dos B-52 em Guam, passou a pressionar a USAF para empregar os bombardeiros em ataques táticos contra alvos no próprio território do Vietnã do Sul, em apoio às tropas norte-americanas. Enfim, a sua insistência venceu, sendo autorizada uma operação tática dos bombardeiros, a Arc Light. A primeira missão foi em 18 de junho de 65 e foi então o batismo de fogo do B-52. 30 B-52F foram enviados contra alvos suspeitos de serem inimigos na área de Ben Cat, uns 65 quilômetros ao norte de Saigon. Esses 30 aviões levavam juntos um total de 1.530 bombas. Mas essa missão, a primeira dos B-52 em combate real, ficou bem longe de ser um sucesso. 2 bombardeiros colidiram em voo sobre o mar, com a perda de 9 tripulantes. E um outro B-52 não conseguiu se reabastecer com um KC-135 e teve de retornar para Guam. E não parou aí. Alguns bombardeiros tiveram problemas mecânicos e não puderam lançar as bombas. No fim, mesmo assim, os aparelhos que chegaram no alvo lançaram uma carga impressionante, de qualquer jeito, de 1.299 bombas. E das missões de interdição e contra alvos táticos, não demorou muito para os B-52 estarem atuando em apoio direto de tropas em combate. Sabe aqueles filmes em que o cara, no meio do maior fogo, pede pelo rádio, pelo amor de Deus, um apoio aéreo, e aí aparecem os 2 Skyraider?
Agora imagina o cara pedindo ajuda e aparecendo um B-52. Era isso. E foi aí que o avião ganhou das tropas de terra aquele carinhoso apelido de Buff. Pois é. A primeira missão assim de apoio direto a tropas em combate aconteceu em novembro de 65, na Batalha do Vale de Ia-Drang, o primeiro grande combate de tropas norte-americanas com o exército do Vietnã do Norte. E depois dessa, não parou mais. E em 12 de abril de 66, os Buff cruzaram a fronteira, fazendo o seu primeiro ataque contra um alvo no Vietnã do Norte, bombardeando o passo de Mu Gia. Que nome esse, né? Mu Gia. No que era mais ou menos o início daquela famosa trilha de Ho Chi Minh. Nessa escalada do emprego no Vietnã, por volta de 67, 68, o número de B-52 em Anderson chegou a 61, com uma média de umas 26 missões por dia. E por ocasião da Linebacker 2, no final de 72, eram uns 150 bombardeiros em Anderson, com uns 15 mil tripulantes ali morando na base. A intensificação das missões de apoio às forças terrestres também levou a se instalar uma segunda base de operações. Em 10 de abril de 67, os primeiros B-52 chegaram na base aérea de U Tapao, na Tailândia, de onde passaram a operar até o final da guerra. Em relação a Anderson, U Tapao tinha a vantagem de encurtar o caminho até os alvos, inclusive aqueles no Vietnã do Norte. Mas Anderson foi, até o fim da guerra, a principal base dos B-52. As missões saindo dela exigiam reabastecimento em voo, feito sobre o mar, geralmente ao norte das Filipinas. E em média, essas missões duravam 13 horas e meia. Mas podiam chegar até 18 horas. Pensa nisso. Haja resistência física e psicológica da tripulação. E esse emprego de bombardeiro convencional, como a gente viu naquele outro vídeo com a história do B-52, mudou a carreira do avião. Isso porque, como no início era uma capacidade secundária, a carga de um B-52F era de apenas 27 bombas levadas internamente, mais 24 em racks sob as asas, o que era uma carga bem limitada para um avião daquele porte e até tornava questionável arriscar uma aeronave daquele valor para despejar tão poucas bombas. Foi feita então uma modificação em toda a frota de B-52D, que permitiu uma carga bélica interna convencional de 84 bombas, mais as 24 sob as asas. Isso dava a um único B-52D a carga bélica de 3 B-29 da Segunda Guerra. Então, a partir de 66, os D começaram a substituir os F, e na fase final da guerra, entraram em ação ao lado dos D os novos B-52G. E a importância do Buff só cresceu. Durante a ofensiva do Tet das forças norte-vietnamitas em 68, cerca de 6 mil Marines e soldados sul-vietnamitas ficaram cercados por uns 20 mil inimigos em Khe Sanh e só escaparam da aniquilação graças à intervenção dos B-52. Numa das missões de apoio às tropas sitiadas, 60 bombardeiros atacaram juntos, fazendo um tapete de bombas de quase 2 quilômetros, onde estavam as tropas inimigas. E nessas missões sobre o território do Vietnã do Sul, os B-52 operavam com quase total impunidade. Os caças norte-vietnamitas não se aventuravam muito além da divisa dos dois Vietnãs, e os mísseis antiaéreos capazes de alcançar os bombardeiros, os S-75 Dvina soviéticos, eram reservados para a defesa aérea do próprio Vietnã do Norte. Os primeiros desses mísseis foram recebidos em julho de 65, e era a mesma arma que em 1º de maio de 60 tinha abatido o U-2 espião de Francis Gary Powers. Mas, atacando alvos ao sul da fronteira, os B-52 não precisavam se preocupar com eles. E aqui a gente precisa dar uma explicação. O exército do Vietnã do Norte operava em conjunto com a força guerrilheira Viet Cong,
e as movimentações de suprimentos utilizavam trilhas que passavam pelo território de países vizinhos, como Laos e Camboja, com o apoio de movimentos comunistas guerrilheiros locais. Então, sem autorização oficial e sem conhecimento do Congresso, as missões da ArcLight passaram a incluir alvos nesses países, que em teoria eram neutros. E a ferocidade desses ataques supera qualquer pesadelo. Hoje, com a abertura de dados, sabe-se que mais de 2 milhões de toneladas de bombas cluster foram lançadas no Laos só. E isso, somado a outros tipos de bombas, faz esse país ser a nação mais bombardeada de toda a história. Nem a Alemanha recebeu tanta bomba na Segunda Guerra Mundial. E a grande parte disso foi feito pelos B-52. Em 75, um décimo de toda a população do Laos tinha morrido com esses ataques. Por volta de 200 mil pessoas, civis e militares. Uma carnificina. E mais ou menos o dobro tinha sofrido ferimentos. Muitos com a perda de membro. Essas missões no Laos e Camboja eram geralmente feitas pelos B-52D de U-Tapao, pela proximidade. E escuta essa, o caráter de ilegalidade era tão alto que o alvo oficial era sempre dentro do território do Vietnã do Sul, mas bem pertinho da fronteira. Aí, bem perto desse alvo, parte da formação que tinha ordens para isso, não registradas, se separava e atacava o alvo real no Laos ou Camboja. Tudo feito assim para que, diante de qualquer investigação ou esclarecimento ao Congresso norte-americano, por exemplo, a ação pudesse ser atribuída a um erro de navegação ou identificação do alvo. E quer saber? Todo esse esforço militar não impactou de qualquer forma decisiva nas operações do exército do Vietnã do Norte e do Vietcong. Enfim, em 72, chegou o momento dos B-52 serem usados naquele objetivo inicial do seu deslocamento para Guam, o ataque estratégico contra o Vietnã do Norte. Com o objetivo de destruir a infraestrutura do país e das suas forças armadas e levar o governo norte-vietnamita a um acordo de paz favorável aos Estados Unidos e seu aliado, o Vietnã do Sul, a USAF realizou a Operação Linebacker 1 entre 9 de maio e 23 de outubro de 72, com as missões de ataque de jatos A-6 e A-7, caças-bombardeiros F-4 e F-105 e também de pequenas formações de B-52. Mas o Vietnã do Norte resistiu e a Casa Branca resolveu jogar literalmente bem mais pesado. Foi autorizada então a Operação Linebacker 2, essa totalmente baseada no poder de destruição dos B-52 e realizada de 18 a 29 de dezembro de 72, envolvendo formações de mais de 90 bombardeiros. Foram 729 missões dos B-52D e G, atingindo 34 diferentes alvos no Vietnã do Norte. Foi o inferno na Terra. Na primeira missão, na noite de 18 de dezembro, 129 bombardeiros atacaram alvos em Hanoi, com a escolta de caças F-4 e com jatos EB-66 Destroyer, dando apoio de guerra eletrônica, e uns F-105 abrindo caminho em missão de supressão de defesas aéreas. Na noite seguinte, no mesmo padrão, 93 bombardeiros atacaram novamente Hanoi, com uma carga de bombas total de 2.000 toneladas. Numa única noite. Você consegue imaginar isso? Depois de noites seguidas desse inferno, a Linebacker foi encerrada na madrugada de 30 de dezembro de 72. De lá para cá, a história da operação se tornou o foco de um maciço esforço de propaganda, e a história oficial da USAF atesta que depois dos ataques, abre aspas, o governo de Hanoi concordou em iniciar negociações objetivas, fecha aspas. E é dessa narrativa que se diz que os B-52 bombardearam o inimigo para a mesa de reunião. Mas será que os vietnamitas concordam com isso? Sem chance. Para eles foi o contrário.
a operação custou a derrubada de muitos dos grandes B-52. E isso foi uma vitória gloriosa, chamada de a Dien Bien Phu dos céus, aludindo à decisiva batalha contra os franceses. E quem tá certo? Bom, os ataques pesaram sim na decisão do governo norte-vietnamita de negociar. Mas os resultados disso não foram exatamente como a Casa Branca desejava. E a tal Dien Bien Phu dos céus aconteceu mesmo? Bom, olha aqui. Segundo a USAF, 15 B-52 foram perdidos na Linebacker 2. Mas foi mais que isso. Segundo trabalhos recentes de historiadores militares, como os norte-americanos Dana Drenkovsky e Leslie W. Groh, as perdas reais da USAF na Linebacker 2 foram entre 22 e 27 B-52, as quais podem se somar umas outras 9 que pousaram tão danificadas em Utapao que nunca mais voaram. E na Guerra do Vietnã teriam sido perdidos no total entre 39 e 44 dos grandes bombardeiros. Cara, não é pouca coisa, de jeito nenhum. E metade dessas perdas foram na Linebacker 2. Acho que isso responde, né, se o Vietnã pode ou não comemorar uma vitória militar nessa operação. E vamos destacar que uma enorme maioria, quase todos, desses B-52 perdidos foi por ação dos mísseis antiaéreos, os S-75 Divina. Olha essa foto do para-brisa de um B-52D perfurado por um fragmento de um desses mísseis. Imagina o piloto nessa hora. As baterias dos Divina eram operadas em conjunto com assessores militares soviéticos. E esses caras aprenderam muito e muito bem sobre como enfrentar os B-52. Um conhecimento de um valor inestimável para a defesa aérea da própria União Soviética. E a Linebacker 2 envolveu também combates aéreos, com caças MiG-21 e 17, contra os bombardeiros e as escoltas. Os registros do Vietnã acusam 3 B-52 abatidos pelos MiG-21, mas a USAF não reconhece nenhum B-52 abatido por um MiG. Você não está surpreso com isso, né? E por outro lado, os norte-americanos computam 2 MiG-21 abatidos pelos artilheiros de ré dos B-52 em 18 e 24 de dezembro de 72. Nessas datas, os registros da própria Força Aérea Vietnamita não acusam nenhuma perda assim. Mas algumas fontes do próprio Vietnã citam um MiG-21 abatido por um B-52, mas em 16 de abril de 72. Bom, vamos assumir que pelo menos um MiG-21 foi mesmo abatido desse jeito, o que faz do Buff o maior avião a já ter registrado uma vitória em combate aéreo. Mas, apesar do cessar-fogo assinado em Paris em 27 de janeiro de 73, as missões da Arclight, que não incluíam alvos no Vietnã do Norte, continuaram. E a última delas foi em 15 de agosto de 73, contra alvos no Camboja. Enfim, com a tomada da capital sul-vietnamita, Saigon, em 30 de abril de 75, a Guerra do Vietnã acabou, com a vitória do Norte e a unificação do país. Agora, e depois do Vietnã? Como é que é, Koval? Ah, bom, parece que a gente já esgotou o nosso tempo nesse vídeo. Tudo bem, vamos marcar um novo encontro para concluir a história do B-52 em combate. E aí vamos falar de Iraque, desde a Desert Storm de 91 até a Iraq Freedom de 2003, das operações da OTAN na ex-Iugoslávia e de toda a longa campanha dos Estados Unidos no Afeganistão. Aguarda aí! Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.